Bom, pessoal, então são, né, já 8h02. Vamos iniciando a nossa aula para a gente não perder muito tempo, que tempo é dinheiro no nosso caso, né? E também é conhecimento que precisamos para fazer a prova da física, para fazer o trabalho, para compreender a física, tá? Pessoal, qual que é o movimento da nossa aula de hoje, tá? Nós vamos nos organizar para fazer uma breve revisão agora com vocês, introdutória, aqui sobre o que a gente discutiu na aula passada, tá? Bem breve. Depois eu vou terminar aqueles dois outros movimentos que faltavam, né? Dos três movimentos que a gente vê na parte da física da primeira etapa. E depois, né, havendo tempo hábil para isso, a minha ideia é que eu elaborei alguns exercícios, são 4 ou 5, se eu não me engano, que são exercícios muito próximos com o que tem na prova, tá? Então, tipo, né, lá na prova é um cachorro, aqui vai ser um gatinho, uma coisa assim, tá? Que vai ajudar vocês lá quando vocês estiverem executando a prova para poder reassistir essa videoaula, para acessar o material, enfim, e ver como que se dá a resolução desses exercícios. Eu procurei pegar exercícios que são próximos ao que está na prova, mas na parte relacionada aos cálculos. Por quê? Porque a teoria também é cobrada, né? Eu diria que uns 70% da prova é teoria, né? A gente tem algumas contas lá, mas muito mais é relacionado a entender, né, os fenômenos, os conceitos, enfim, e que eu não trouxe exemplos em si, porque é aquilo que a gente discute, né, aqui na nossa aula, e como eu comentei com vocês, aquela questão de quando, né, haver a presença desta estrelinha nos slides, né, tem relação naquele conteúdo que eu dou mais ênfase, aquele conteúdo que é, de fato, cobrado de vocês na prova, tá? Então, no momento que vocês precisarem falar alguma coisa, levanta a mão, chama no chat, abre o microfone e dá um grito, tá? Pode interromper, questionar no momento da aula. Eu falo rápido e bastante, porque temos pouco tempo para estudar e bastante coisa para ver. Então, quando for necessário algum questionamento, é só fazer esse movimento, tá? Bom, pessoal, então o que a gente viu aula passada, tá? A gente viu, né, claro, só lembrando vocês, espero que tenham dado uma estudada, uma lida, talvez até uma reassistida na videoaula, né, só para lembrar o que a gente discutiu, né, porque como eu comentei para vocês, o EJA da Top Cursos, ele é um EJA semipresencial, a gente tem a parte que é, de fato, né, feita em sala de aula, mas também tem a parte que é executada por vocês, tá? Então, a gente discutiu o que era física, né, que vai tratar daquele conhecimento da natureza, da evolução daqueles saberes. Contei uma historinha para vocês lá do Xixi, das mulheres egípcias, né, para saber quando estavam grávidas ou não, enfim, e trouxe isso, né, ao nosso contexto atual, como que é o teste de gravidez, que ainda é da forma, né, que a gente tem a questão da urina, do xixi envolvido, mas que, claro, com uma evolução desse conhecimento científico por detrás disso, né? Isso aqui foi só meramente para a gente lembrar e de algumas situações que ocorrem no nosso dia a dia que são relacionadas à área da física, que são os fenômenos naturais que a gente estuda e que a gente compreende. Claro que não tudo nessa etapa, né? A gente vê por partes a física, o estudo dela. E essas partes a gente, né, subdivide no estudo nessas áreas, nessas 5 áreas que estão aqui, e de fato na primeira etapa a gente só estuda uma parcela dessas 5, que é a área da mecânica, quando vocês estiverem procurando conceitos para estudar sobre, para a prova, para o trabalho, para compreender um pouco mais além do que eu trago aqui, a gente está estudando dentro dessa parte da mecânica que estuda os movimentos na física, a parte da cinemática, então, que vai tratar, né, aquilo que eu falei para vocês sobre o que acontece naquele movimento, né, sem saber quem que causou aquele movimento, não interessa saber se foi alguém que atirou a bolinha, se foi alguém que deu um chute na bolinha, interessa saber como ocorreu aquele movimento daquela bola, com que velocidade que se movimentou, com que aceleração que se movimentou. Então é isso que a gente estuda né, na física. Aí eu trouxe alguns conceitos fundamentais que vocês precisam lembrar, né, aqui também está a Dona Estrela, para alertar vocês sobre a questão das grandezas físicas, que a gente né, discutiu que grandezas físicas é tudo aquilo que eu posso medir, que tem um valor, né? Eu posso medir a temperatura em graus Celsius, eu posso medir o tempo em hora, em minuto, em segundo, eu posso medir o comprimento de alguma coisa em metro, em quilômetro, em centímetro, em milímetros,
eu posso medir a massa de alguma coisa, né? Quando eu estou fazendo um bolo lá, eu quero medir o quanto de farinha vai, como que eu meço? Eu meço a massa de farinha que eu vou colocar lá, então 2 quilos, 1 quilo, 100 gramas, 2 gramas. Eu meço também né, o volume das coisas em litro, quantos litros eu vou colocar, quantos ml eu vou colocar. Então, tudo que tem um valor, tudo aquilo que eu posso medir é considerado uma grandeza física. Cuide, né, que lá no momento da prova de vocês vai ter uma questão pedindo lá o que é grandezas físicas, e daqui a pouco tem lá no meio amor. Amor, eu não tenho como medir o quanto de amor alguém tem, né? Até 10 de amor, até 20 de amor. Não tem como a gente falou. Então, cuidem com esse tipo de questionamentos que vai estar presente tanto na prova quanto no trabalho sobre grandezas físicas, tá? Aí a gente discutiu algumas coisas que a gente já sabia, que a gente se lembrava, né? Que é a questão de unidades de medida, conversões, né, dessas medidas, por exemplo, para a gente olhar quantos metros há em 1 quilômetro, né, a gente sabe que são 1.000 metros, enfim, coisas que estão intrínsecas já na nossa cabeça. Por exemplo, né, quantos segundos há em 1 minuto, a gente sabe que são 60, então essas coisas que a gente já se lembra por ter estudado algum momento, enfim, né, da nossa vida, não são cobradas aqui para vocês, mas são de grande relevância, de grande compreensão que a gente precisa trazer para essas unidades de medida e essas conversões, para quando a gente estiver lá, até mesmo na terceira etapa, que a gente vai precisar delas, tá? Então, tem a videoaula lá que vai explicar para vocês na plataforma sobre essas conversões e tipos de unidade de medida. Como eu comentei, não é cobrado na prova, não tem questões no trabalho diretamente relacionadas sobre essas conversões, mas, de fato, são importantes para a gente conhecer e saber desses conceitos da física, tá? Aí, depois a gente foi, sim, para um conceito que, né, a estrelinha lá, relata que vai estar presente na prova de vocês, dentro de uma questão que é o que é estar parado e o que é estar em movimento, né? A gente discutiu isso na física, levando em consideração a situação do ônibus, que aí nós tínhamos o João, que eu perguntei para você se ele estava parado ou se ele estava em movimento, e aí a gente teve que olhar algumas questões do gênero, olhar para quem a gente está falando, né? Por exemplo, a gente tinha ali a situação da Maria, que a gente estava de fora do ônibus, dando um tchauzinho para o João, que estava dentro do ônibus passando, bonitamente, lindamente. E aí eu questionei se ele estava parado ou em movimento para Maria, e vocês me disseram que ele estava em movimento. Agora, quando a gente olhou para outra situação da Ana, que estava dentro do ônibus, né, atrás do João, eu questionei para vocês. Para Ana, o João estava parado ou estava em movimento? Aí vocês me disseram que ele estava parado. O que acontece aqui? O mesmo João, por hora, estava parado e por hora ele estava em movimento, ou vice-versa, né? Mas o que mudou aqui? Mudou o referencial, mudou em relação ao que e a quem eu disse que isso estava acontecendo, né? Então, a gente sempre vai questionar em relação ao que e a quem aquilo está parado ou está em movimento. Na física, eu só assumo que uma coisa está parada ou está em movimento quando eu digo em relação ao que e a quem, tá? Então, vai ter uma questão lá na prova, né? Parecida com a ideia de uma tirinha, assim, ou uma situação do ônibus, alguma coisa, e vai questionar vocês em relação a tal coisa. Está parado ou está em movimento? Está dizendo em relação ao que e a quem. Então, se coloque, né, naquela posição daquela pessoa, se coloque naquela posição daquele objeto para assumir o que de fato vai estar parado ou vai estar em movimento, tá? Aí discutimos o que era trajetória, que era para vocês compreenderem o que era trajetória, que assim como o conceito de estar parado ou estar em movimento vai depender do referencial, ou seja, sob o ponto de vista de quem. Se a Joana lá deixava uma pedra cair né, do ônibus, instantaneamente na visão dela, em referência a ela, observando essa pedra cair, ela ia observar em linha reta, caindo, puf, né? Caiu essa pedra lá em linha reta, tá? Mas quando eu observo, quando a gente tem a Maria que olha, né, essa pedra caindo numa visão externa, a gente tem a visão da Joana, desculpa, a visão da Maria, de que essa pedra está caindo não mais em linha reta, em uma parábola, tá dando uma curva, chama como quiser, tá? Isso observados instantaneamente, né? Porque o Joana largou a pedra, a Maria está observando aqui, o ônibus continuou, o que ela observa é, né, uma curva, uma metade de uma parábola, tá? Então, essa trajetória também vai depender do referencial, né? Contei para vocês a historinha do avião, né? Então, também.
Aí a gente discutiu mais alguns conceitos sobre o que era distância percorrida e deslocamento, também puramente para fins de conhecimento, como eu falei, não ia ser cobrado, né, em lugar nenhum, mas de fato para vocês entenderem o que é a física e quais são esses conceitos, né, de distância percorrida, que é o caminho real, ou seja, se eu saio de uma árvore, né, percorro todo um caminho até chegar em outra árvore, fazendo uma trilha e fiz, sei lá, 16 ou 30 quilômetros, que nem eu falei a aula passada, esse é o meu caminho real, essa é a minha distância percorrida. Agora, se eu me desloco de uma posição até outra posição e tive um deslocamento de 2 quilômetros nessa trilha, que são 30 quilômetros de caminho real, de distância percorrida, os 2 quilômetros vão representar o deslocamento, ou seja, a diferença das posições, né, que eu saí e até onde eu cheguei. Eu falei para vocês, para lembrarem das plaquinhas que tem na beira da estrada, né? Quando a gente olha quilômetro 270, não significa que a gente percorreu 270 quilômetros. Significa que a gente está na posição de número 270, tá? Então, só lembrando desses conceitos, tá? E aí a gente entrou no conceito de velocidade média, que é um conceito bem importante, que vai tratar da rapidez com que o móvel vai mudar as posições em todo o trajeto em relação a um determinado tempo. Não quer dizer que ele sempre andou com aquela velocidade. Quer dizer que mais ou menos durante aquele trajeto, em relação àquele tempo, ele percorreu uma velocidade de, em média, 30, 40 quilômetros por hora, não sei quanto o problema vai dar, né? Fiz a analogia de que seria a mesma coisa do que quando a gente faz aquele comentário de dizer que o carro faz tantos quilômetros por litro, né? Seria uma média, né? Que a gente chama disso tudo. E aí existe uma fórmula que vai fazer o cálculo dessa velocidade média, né? Que lá na prova vocês só vão dividir, tá? Não multiplique, não somem, não façam nada. Quando questionar para vocês o cálculo da velocidade média, o que vocês vão fazer é simplesmente dividir o valor do espaço percorrido pelo tempo que aquilo demorou para percorrer aquele tempo, né? Então, vai ter um probleminha lá, vocês dividem e vão encontrar o resultado da velocidade média. Depois a gente faz mais uma atividade também, tá? E aí a gente resolveu algumas questões que tinham lá, né? E aí a gente entrou no estudo dos tipos de movimento, das classificações de movimento na cinemática. Então, são 3 movimentos que a gente estuda, né? A gente não fica falando todo aquele nome, movimento retilíneo, uniforme. A gente usa siglas, né? O MRU, o MRUV e o MQL para falar desses tipos de movimentos, onde cada um vai ter uma característica que a gente precisa compreender, memorizar, lembrar dessas características, e também algumas contas, né, para resolver na hora da prova, né, afinal precisamos de contas na nossa vida sempre, né, então um pouquinho de conta para resolver algumas situações que só, por si só, observando, contando tabela, como a gente disse, não iríamos chegar a resultado nenhum, por isso a gente utiliza de algumas fórmulas para facilitar esse processo, tá? Então, o que a gente viu? A gente viu que o movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta, então cuidado na hora de responder na prova, se tiver uma pegadinha lá, o MRU é um movimento circular. Poxa, quem que falou em movimento circular? Ninguém falou, né? Nem leu o resto da pergunta para não confundir. Ou tá lá, é um movimento elíptico. Ninguém falou de que é um movimento elíptico. Se está dizendo que é um movimento retilíneo, é porque é em linha reta, tá? Cuidado, às vezes dá para ir, né, tirando algumas questões ali da jogada na hora de resolver a prova, que facilitam a nossa compreensão, tá? Então, o movimento em linha reta, onde o uniforme está relacionado à velocidade, que é sempre a mesma, é sempre, sempre, sempre a mesma. Então, a gente observou que o que acontece quando a gente pega alguém que sai da posição 0 segundos, né? Ali, sai de posição 0 segundos a 0 metros, passa 1 segundo, ela andou 10 metros, passam 2 segundos, andou 20 metros, passam 3 segundos, andou 30 metros, passam 4 segundos, andou 40 metros, aí eu questionei 5 segundos, andou 50 metros. Então, a gente observou que a velocidade ela é constante, ela varia de 10 metros por segundo. O que isso quer dizer? Está aumentando o tempo de 1 em 1 segundo e aumentando a sua variação de posição de 10 em 10 metros. Ou seja, varia distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Essa que é a característica principal do MRU. Quando um corpo se desloca por distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Aí dizemos que aquele corpo, né? Seja corpo, lembrando na física qualquer coisa, né?
aquele corpo está em um movimento retilíneo uniforme, um MRU, que a gente chama, tá? Então, quais são as características desse MRU? Só para lembrar de novo, movimento em linha reta, não tem aceleração, por quê? Porque a velocidade é sempre a mesma, não está acelerando, é sempre a mesma. No problema vai ser 10, 10, no problema vai ser 20, 20, 30, 30, vai ser sempre a mesma coisa que está se deslocando. Ah, mas isso não acontece na vida real. Bom, a vida real é outra história, por isso não física. Brincadeira. Não, aqui a gente está, né, tem uma situação, um tipo de movimento que a gente estuda para idealizar algumas outras situações quando a gente está estudando outras particularidades que não convém no momento. Convém a gente entender o que é esse movimento retilíneo uniforme, que vai ser sempre em linha reta, que não tem aceleração e que a velocidade é sempre a mesma. Tá? Essas são as características dele. E aí eu contei para vocês que vem a tal da fórmula do sorvete, né? Porque parece que está escrito sorvete. Não tá, mas parece que é sorvete. Ajuda a gente a lembrar dessa fórmula. Por quê? Porque a gente não vai ficar contando tabela lá naquela moça que estava lá da bicicleta para saber qual vai ser a posição dessa moça passado 2 horas. Tu não vai ficar contando até lá para saber qual que vai ser a posição dela, se ela vai estar em 50 quilômetros, em 20 quilômetros, em 10 metros, não sei, tu não vai ficar contando tabela. O que a gente faz é usar uma fórmula que vai tratar de descobrir essa posição final, que é o SF, conhecendo a posição inicial que ela sai, de onde ela sai, se ela sai do 0, se ela sai do 1, se ela sai do 2, não sei, o problema disso, e somando-se a multiplicação da velocidade pelo tempo que ela demora. Então, qual é a velocidade que está ocorrendo, porque a velocidade é sempre a mesma. Se o problema disser que vai ser 10, vai ser 10 eternamente. Se o problema disser que vai ser 20, vai ser 20 eternamente. E o tempo que demora. O problema vai dizer se vai ser 5, se vai ser 3, se vai ser 2, se vai ser 1. A gente viu um exemplo, então, também sobre isso, e que depois eu também passo um outro que é bem parecido com o que tem na prova, tá? E aí a gente viu mais um pedacinho da nossa aula, que foi a ideia de que até agora nós estávamos estudando lá no MRU uma característica que não tinha aceleração, não estava acelerando. A velocidade era sempre a mesma, não tinha aceleração. Mas agora tem a velocidade, temos aceleração dentro de um movimento onde a velocidade varia. E aí a gente demanda e necessita entender o que é aceleração. O que é aceleração? Eu trouxe para vocês esses 2 exemplos. Que aqui tem uma pessoa correndo, começa devagarinho, e aí depois ela aumenta a velocidade dela. O que está acontecendo? Ela está acelerando, existe uma aceleração aqui, porque a velocidade não é mais a mesma, ela está bem devagarinho e depois começa aumentando. Então, o que acontece? Há um aumento da velocidade, logo há uma aceleração. Só que o contrário também é acelerar, né? Entra o problema do português, porque a gente tem a mania de lembrar de aceleração quando a gente pisa no acelerador do carro, e isso só aumenta a velocidade. Mas quando a gente também tira o pé lá do acelerador do carro e usa um pouquinho do freio, a gente também está acelerando. Só que a gente está acelerando num processo reverso, né? O que está acontecendo? A gente está mudando a velocidade. O ato de mudar a velocidade é a aceleração. Então, quando esse carinha aqui está andando de skate bem rápido, e aí ele começa a frear, ele começa a diminuir a velocidade, ou seja, muda a velocidade dele, ele também está acelerando. Tá? Então, a ideia da aceleração é a ideia de mudar de velocidade. E existe também uma fórmula para calcular essa aceleração, que vai ser a divisão, ou seja, só dividir o valor da velocidade pelo tempo, e por a gente medir em metros por segundo ao quadrado, lá na hora da prova vai ter uma questãozinha que eu digo que é, assim, a mais difícil de todas, ou a segunda mais difícil, tá? Porque tem 2, assim, que são bem difíceis, e que nem é tanto, assim, que é a ideia, e lembrar, né, de converter o valor da velocidade, que lá vai estar em quilômetros por hora, mas eu preciso que seja em metros por segundo para resolver o problema. Mas aí é só usar a calculadora, tem a dica de como faz lá na prova, nós já vamos ver depois nos exemplos finais como faz, tá? Então, para descobrir a aceleração, eu vou dividir a variação da velocidade pela variação do tempo, né? Esse delta, que a gente chama de variação, tá ali só para bonitinho, né? Para dizer para vocês que a gente divide o valor da velocidade pelo tempo, tá? Faz só essa divisão. E a gente fez um exemplo também, né? Mostrando isso aí, que era simplesmente só dividir, dava até para fazer de cabeça, né? Também ali, né? Os 80 dividido por 10, era bem tranquilo, né? Na prova não vai
dá tão fácil assim para fazer de cabeça, né? Mas dá para usar calculadora, dá para usar a consulta espiritual, dá para usar a consulta do colega, dá para usar a consulta de todo mundo, né? Que a prova online aí vocês têm bastante acesso a recursos para ajudar vocês a resolver, tá? Apesar de que sou eu que crio as questões, então, né, não sei se vocês iriam achar elas facilmente na internet, vocês acham parecidas, mas né, tá lá explicado para vocês também como executar. E aí a gente chega no segundo movimento dos 3 que a gente vai discutir hoje, tá? Então, aqui começa, de fato, a aula de hoje. Então, a gente tem o MRU, que a gente já viu ano passado, e a gente tem o MRUV. O que vai ser o MRUV? Acrescenta-se uma letra a mais, né? O V. O que quer dizer esse V? Continua sendo um movimento, continua sendo linha reta, então não estamos vendo nada circular, nada elíptico, nada quadrático, cuidado na hora da prova. Continua sendo uniforme, mas agora é uniforme variado. O que isso quer dizer? Vai dizer a respeito de que quando móvel, né, aquele corpo móvel, varia velocidades, varia velocidades, lembra disso? Iguais em intervalos de tempos iguais, dizemos que aquele móvel está em MRUV, tá? O V de variado é porque a velocidade varia. Lá no outro, a velocidade não variava. Nesse, o V é porque a velocidade varia, tá? Varia como? Pense em uma pessoa chutando uma bola de futebol, tá? Inicialmente, num tempo zero, de 0 segundos, essa pessoa chuta a bola de futebol, né? Lá no jogo, o Neymar, sei lá, lembrei dele agora, né, que tá com a camisa do Brasil aqui, ele chuta a bola com uma velocidade de 30 metros por segundo, no tempo zero, ele olha no relógio, tempo zero, chuta a bola a 30 metros por segundo. Aí, passa o tempo de 1 segundo, essa bola já está em 25 metros por segundo. Aí, passa o tempo de 2 segundos, essa bola está em 20 metros por segundo. Aí, 3 segundos, está em 15 metros por segundo. Aí passa 4 segundos, está em 10 metros por segundo. Aí chega nos 5 segundos, está em 5 metros por segundo. Chegou nos 6 segundos, a bola está em 0, a bola parou. O que aconteceu aqui? Ocorreu um movimento retilíneo uniforme variado. Por quê? Porque a velocidade variou né, igualmente nos intervalos de tempo, ou seja, houve uma variação dessa velocidade de forma igual nos tempos iguais, ou seja, ela variou de 5 em 5, ou seja, ela diminuiu de 5 em 5, em uma variação de tempo de 1 em 1. Foi isso que aconteceu. Houve um movimento retilíneo uniforme variado por conta disso, variou velocidades iguais em intervalos de tempos iguais, enquanto o MRU varia espaços iguais em tempos iguais. Esse varia velocidades iguais em tempos iguais. É esse detalhe que muda. Cuidado. Então, é um movimento em linha reta. Antes não tinha aceleração no MRU, agora tem. Por quê? Porque se eu disse para vocês que a aceleração é a variação da velocidade, é a mudança de velocidade, e aqui está mudando a velocidade, logo tem que ter aceleração, né? E a velocidade varia, tá? Essas são as características que vocês lembrem na hora de responder lá na prova uma questão teórica que vai pedir para vocês sobre o MRV, tá? Logo, de novo, nós não vamos ficar contando tabela para saber onde vai estar a bola lá no tempo de 2, 3, 4, 5 horas. Ninguém vai ficar contando tabela. A gente usa uma fórmula igual a do sorvete, como a gente tinha aqui, a gente tem essa fórmula, né, para dizer qual que vai ser a velocidade final. Lá no outro, como variava a posição, a gente dizia qual que ia ser a posição final. Esse, como varia a velocidade, a gente vai dizer qual que vai ser a velocidade final, tá? Conhecendo a velocidade inicial, que é o VO, conhecendo a aceleração, que esse tem aceleração porque varia a velocidade, e conhecendo o tempo, tá? Então, basicamente, as operações matemáticas são as mesmas aqui, porque eu sei que se aquilo está se movimentando e a velocidade vai estar variando com o passar de um tempo, existe uma aceleração lá e eu consigo resolver e saber qual vai ser a velocidade final desse troço a partir dessa forma, tá? Então, vou trazer um exemplo, né, prático aqui para vocês, que também é um pouco parecido do que vai ter lá na prova, depois tem um mais parecidinho, né? Mas esse também é próximo do que está lá, que a gente vai resolver, de fato, como que eu calculo, então, essa velocidade final de alguma coisa que está se movimentando em MRUV, ou seja, está se movimentando onde a velocidade varia
igualmente nos intervalos de tempos, e eu consigo descobrir, então, sem ficar contando tabela ali de 5, 5, 1, 1, 2, 2, né? Sem ficar contando essa tabela, eu descobri para qualquer valor, né? Seja um valor grande ou pequeno. Então, vamos lá, vamos ver esse problema aqui, né? Um carro parte do repouso, o que isso quer dizer, né? Mas nada do que dizer que o carro estava parado e saiu, né? Estava paradinho e acelerou. E aí diz o valor dessa aceleração, de 20 metros por segundo ao quadrado. Determine a sua velocidade, ou seja, qual que vai ser a velocidade dele, afinal, depois de um tempo de 15 segundos. É isso que está acontecendo. Tá? Deixa eu voltar aqui e abrir para escrever para vocês. Aqui. Vamos lá, então. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a gente tem um carrinho. Vamos tentar desenhar um carro aqui. Vou fazer duas bolas. Finjam que é um carro, tá? Temos um carro aqui que partiu do repouso, saiu daqui esse carro e foi, tá? Ele acelerou com 20 metros por segundo. Acelerou. Esse troço aqui acelerou para lá, andou, acelerou 20 metros por segundo. E ele contou um tempo de 15 segundos. E eu quero saber onde é que vai estar esse carro passado esse tempo de 15 segundos. É isso que está acontecendo aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, né, a partir daquela fórmula que a gente tem, a velocidade final disso aqui. Então, a velocidade final, que é o VF, né, veio aqui minha letra, mas é um F, o VF, ele fica na conta, porque é quem eu quero saber, né? Ele vai ficar aí. A velocidade inicial disso aqui, que é o VO, não diz no problema. Mas vejam bem, o carro parte do repouso. Qual que é a velocidade inicial disso aqui? Mega, hiper, grande, zero. Nada. Por que nada? Porque está parado, né? Não tem velocidade inicial. A velocidade inicial dele é zero, está parado. Ele não saiu com uma velocidade de 20, de 30. Não diz? A velocidade inicial é zero. Aí diz que a aceleração, quando ele saiu, foi de 20 metros por segundo. Então, eu vou botar o 20 aqui no lugar do A, né, para fazer a conta. Deixa eu ajeitar os números aqui. 20. Vezes um tempo que isso aqui demorou. Qual que foi o tempo que ele demorou para, né, percorrer isso aí, com essa velocidade inicial de zero, e chegou lá com uma velocidade final, que eu vou descobrir. Ele demorou um tempo de 15 segundos. Logo, nós vamos resolver essa matemática. Poxa, prof, mas está na cara, né? Só multiplicar ali, porque o zero não muda nada. Nesta conta, tá? Então, o que eu sugiro? Claro que dá para fazer de cabeça e olhar para cá e já deduzir o valor que vai dar. Mas eu sugiro fazer as operações da fórmula certinha, porque aqui nesse problema é zero, em outro problema pode ser que seja 1, e 1 muda muito na hora da resposta se a gente esquecer dele. Então, o que a gente faz? Eu disse para vocês na aula passada que nesse tipo de operação, antes de eu somar meu dinheiro, eu tenho que multiplicar meu dinheiro. Então, primeiro eu resolvo a multiplicação. 20 vezes 15 vai dar quanto? 300, né? Aí, vamos lá. Velocidade final igual a 0 mais 300. Viram o porquê da importância de lembrar de levar, mesmo que seja 0? Porque depois, se for 1 aqui no lugar desse 0, não vai ser 300, vai ser 301. E se tu esqueceu porque fez de cabeça, aí complica, né? Então, 0 mais 300 vai ser, né? Os 300, o quê? 300 banana? Não, 300 metros por segundo, porque é assim que a gente mede a velocidade final. Logo, isso aqui daria a alternativa C. Então, vejam bem, eu não vou ficar contando tabela para saber onde está esse carro que saiu do zero e acelerou a 20, e depois de 15 segundos eu quero saber qual vai ser a velocidade final dele. Eu não vou contar tabela, eu vou usar a fórmula para descobrir isso. Eu sei que a velocidade inicial era 0, eu sei que a aceleração era 20 e eu sei que o tempo era 15. Eu faço as operações matemáticas, né? Até aqui, colocar os dados na fórmula é a física, tá? Para a gente interpretar, saber o que é o VO, o A e o T. Daqui para baixo é só matemática, tá? Só matemática. Então, lembre-se de interpretar bem os dados, o que é velocidade inicial, o que é aceleração e o que é o tempo. Depois eu mostro que na hora da prova, inclusive eu digo quem que é quem, vocês têm acesso às fórmulas também, então fica bem fácil, tá? Então, quando a gente estiver resolvendo algum problema que tenha relação com o movimento retilíneo uniforme variado, que é o MRUV, que a gente está vendo, é assim que a gente resolve, tá? Tem vídeo aula explicando lá sobre ele também,
Tá? Não tenho mais muito o que falar sobre ele, é um movimento em linha reta, que varia a velocidade, que tem aceleração por conta dessa variação de velocidade. Mas lembra, né, de distinguir o que é o MRU e o que é o MRV. Tá? Depois a gente volta nessas distinções. E entramos, então, para estudar o nosso último movimento, que é o nosso movimento de queda livre, o MQL. Agora a gente sai do MRU e vai para o MQL, tá? O que é um movimento de queda livre? Agora eu vou questionar vocês para imaginar essa situação, tá? Porque quando eu estou em sala de aula presencial, eu faço o experimento, né, com vocês, presencialmente, e a gente vê o que acontece. Mas aqui no virtual fica um pouco difícil. Mas imaginem, tá? Vamos usar o nosso laboratório imaginativo, a nossa mente. Imaginem que eu pego uma folha de papel, tá? Do caderno, normal, aberta, e pego uma folha de papel amassada. Do mesmo caderno, mesma folha, tá? Tirei uma folha normal e tirei uma folha e amassei. E eu pego essas duas folhas, né? Até dá para nós fazer aqui, ó. Isso dá para nós reproduzir. Uma folha de caderno normal. E eu vou pegar a mesma folha. Estou pegando aqui. Mesma folha, tá? Duas folhas que eu vou amassar, tá? Então, temos uma folha amassada e temos uma folha normal. A pergunta é, eu pego essas duas e largo da mesma altura, tá? Largo essas duas, porque é um movimento de queda livre, algo caindo, já dá para a gente lembrar disso, né? Eu largo as duas da mesma altura. A minha pergunta para vocês é, quem chega antes? Qual das duas? A folha de papel amassada cai mais rápido. Muito bem, tá? Segundo o Rian, é isso, tá? Não sei o que falei. O Rian que respondeu ali no chat, tá? Outra pergunta. Eu pego um balão e pego a mesma folha de papel amassada. Um balão e a mesma folha de papel amassada. De novo, largo as duas da mesma altura. Qual que chega antes do chão? O balão ou a folha amassada? A folha, de novo a folha. A folha amassada, né? A bolinha de papel, vamos dizer assim. Tá. Aí agora eu vou ser mais radical. Eu pego uma maçã e pego uma pena. Uma maçã e uma pena. E largo de novo as duas da mesma altura. Qual que chega primeiro? O solo, que atinge o solo, né? Chega antes. A maçã. Muito bem. Tá. Muito bem. Tá. Vocês acham que vocês estão certos disso, que é isso que acontece? Tá. Muito bem. A maçã, vocês todo mundo respondendo que é a maçã. Muito bem. Se eu tivesse presencialmente, eu mostraria para vocês o seguinte fenômeno, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, tem derrubado tudo que eu tenho aqui na minha mesa. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Rapidinho. Talvez com o caderno que tá, o caderno, meu caderno de aula, né, do meu estudo, né? E a mesma folha que eu peguei lá para vocês que eu arranquei, tá? O caderno e a folha, tá? De novo, largo os dois da mesma altura, né? Vamos fazer aqui atrás, se vocês enxergam. Largo os dois da mesma altura. Deixa eu tirar a folha. Aqui. Largo os dois da mesma altura. Pergunto, quem que chega antes? A folha ou o caderno? Não sei, vamos ver. O que aconteceu? Não sei se vocês conseguiram ver. Vamos de novo. Quem chegou antes? Os dois juntos. O que mudou agora, então, será? Né? O que está acontecendo nessas situações? O porquê que um chega antes e por que o outro chega depois? Se eu fosse falar, né? Se alguém de vocês fosse dizer, porque um é mais pesado, o outro é mais leve. Poxa, mas daí aqui no caderno, se eu botar numa balança, vai ter um peso muito maior, uma massa muito maior do que essa folha. Mas, fazendo assim, ele chega exatamente junto. E o porquê disso? O caderno tira a resistência do ar para a folha cair junto, segundo o nosso colega Ian. Muito bem. E aí, o que acontece, então, quando eu estou... Eu cheguei até a perder minha bolinha, né? Quando eu estou com a bolinha e a folha aberta. O porquê que a bolinha cai antes do que a folha? Não é porque uma é mais pesada do que a outra, porque o Rian acabou de me dizer que o caderno tirou a resistência da folha. E aí, o que acontece quando eu tenho a folha e a bolinha é que eu tenho a interação do ar, né? A resistência do ar maior nessa folha, que está em uma área de contato maior, logo ela não vai cair assim. Ela vai cair, né? Dando uma leve quedinha para um lado para o outro, para depois chegar até no solo. E a bolinha, que tem menos atração desse ar, menos resistência desse ar ao redor, cai antes.
Tá, então nós estamos desconstruindo a ideia de que o que cai no chão antes, o que chega no chão primeiro, é porque é o mais pesado. Nós estamos falando do ar, nós não estamos falando de peso, que tem a ver com a massa, quem tem maior massa chega no chão primeiro do que o que não tem. Nós estamos falando que tem uma relação com a resistência do ar, que é isso que o movimento de queda livre vai tratar. O movimento de queda livre vai dizer a respeito dessas situações, considerando essa questão do ar, e que a gente vai descrever que a ocorrência dele só ocorre com perfeição quando não tem essa resistência. Como assim? Para lá, vamos por partes. Então vamos lá, no mesmo experimento que eu pedi, se eu largasse uma maçã uma pena, vocês me disseram que a maçã chegaria antes. Claramente a maçã chegaria antes do que a pena, por conta dessa resistência do ar. Agora, se eu pegasse aqui, essa sala que eu estou, meu escritório aqui, tirasse todo o ar daqui de dentro e fizesse um processo que a gente chama de vácuo, ou seja, né, quando a gente compra, vamos lembrar das carnes lá do domingo, né, passamos no final de semana próximo, a gente tem a carne a vácuo, não tem ar dentro daquela carne. Se eu fizesse a mesma coisa aqui do que lá na carne, eu tirasse todo o ar daqui de dentro, eu ia morrer também, provavelmente, né? Mas, enfim, eu tirasse todo o ar daqui de dentro e eu fizesse todos os mesmos experimentos que eu fiz aqui com vocês, né? Com a pena e a maçã, com a bolinha, com a folha aberta, com o balão, com a bolinha, enfim, todo mundo chegaria no chão ao mesmo tempo, todo mundo chegaria junto, assim como esse experimento que eu fiz da folha e do caderno, né? Chegaria junto. Por quê? Porque eu fiz, né, um vácuo aqui. Quando eu coloco a folha em cima sobre o caderno, eu não estou deixando a folha em contato com o ar, eu estou fazendo um vácuo entre o caderno e a folha. E logo eu comprovo que as coisas chegam juntas no chão ao mesmo tempo e que não tem relação com a massa delas, com o peso, vamos dizer assim, né? A gente discute o que é peso lá na segunda etapa, aqui, né? A gente vê melhor, mas enfim, vamos falar do peso aqui para vocês entenderem. Não tem a ver com o peso, mas sim com a resistência do ar. Vou mostrar aqui para vocês um experimento, que é um gifzinho animado, só deixa eu trocar aqui a apresentação para vocês verem bem certinho. Aqui que vai aparecer na tela de vocês. Olha só, esse experimento foi realizado numa câmara de vácuo, ou seja, eles fizeram um silo, como se fosse uma espécie de silo, né? Um ambiente fechado, retiraram todo o ar de lá de dentro e colocaram uma maçã e uma pena para cair da mesma altura no movimento de queda livre. E se comprovou que os dois chegam junto ao mesmo tempo. E aí nós voltamos a discutir que aqui, né, quando a gente tem a resistência do ar, as coisas só chegam em tempos diferentes, ou antes ou depois, por conta da resistência do ar. Mas no movimento de queda livre, as coisas chegam juntas por conta do vácuo, por conta de não ter essa resistência do ar, porque não tem ar ali. Logo, as coisas, né, caem juntas da mesma forma, tá? Deixa eu trocar aqui a tela agora, vou voltar para cá. Então, quando a gente está falando de um movimento de queda livre, do MQL, a gente está falando de um movimento que só ocorre com perfeição no vácuo. Estou dando a última questão da prova, tá? Quem pegou, pegou. Um movimento de queda livre só ocorre com perfeição no vácuo. Então, pergunta lá para vocês. Onde ocorre o movimento de queda livre? Só ocorre com perfeição no vácuo, tá? Essa é de grátis, tá? Sempre dou essa pergunta, esse bônus para vocês em sala de aula, tá? Então, quando algo que é um corpo, qualquer coisa, um gato, uma bolacha, uma moeda, um vaso de flor, qualquer coisa, é abandonado, ou seja, não é só peguei e larguei aquele troço de uma certa altura e aquele troço cai com uma certa velocidade, ele cai com uma certa velocidade por conta da aceleração da gravidade, né? E já vamos discutir mais sobre ela, mas a gravidade, ela é essa força imaginária que nos puxa, né? Para o centro da Terra, com uma certa força. Essa força desta gravidade tem um valor, que é 9,8. Mas, quando a gente está trabalhando com cálculos, né? R$ 9,80 é difícil de fazer troco, às vezes, né? A gente vê pelo cobrador do ônibus, que nem sempre ele tenta devolver o troco, os centavinhos. Então, quando a gente está trabalhando com cálculo, a gente diz que a gente arredonda, que a aceleração da gravidade é 10, tá? 10 pila, resolve tudo, troco certo, tá tudo tranquilo, tá? Então, é sempre 10 o valor
gravidade. Então, as coisas caem por conta dessa aceleração, dessa força imaginária que puxa elas para baixo, com 10, está puxando isso aí com 10 para baixo, está puxando nós mesmos aqui com 10 para baixo, por isso que as coisas não estão voando, né? E a gente vê lá na segunda etapa por que as coisas voam no espaço, né? Mas, spoiler, a gente tem o valor da gravidade da Terra como sendo 10. Então, as coisas caem nesse movimento de queda livre com essa força puxada de 10, mas caem juntas no movimento de queda livre se não tiver a resistência do ar, se for no vácuo, como mostramos, né, nesse simples experimento do caderno e da folha para vocês. Então, ele segue as mesmas características do outro movimento, é sempre linha reta, não tem nada em curva aqui, cuidado, né, quando vocês forem responder. Ele tem aceleração porque a velocidade varia ao longo da queda, e tendo aceleração e sendo um movimento em linha reta, como eu falei, o V varia aí nas características dele, tá? Então, como aqui tem uma situação representada do desenho para vocês, né, alguém deixa cair uma moeda do último andar, lá do terraço do prédio. Deixa essa moeda cair, essa moeda cai por conta da aceleração da gravidade, do G ali, que está ali, puxando essa moeda para baixo com 10 metros por segundo. Essa gravidade está puxando, e isso aí demora um certo tempo para atingir o solo. Eu contando esse tempo, contando o tempo e vendo o valor da gravidade, que eu sei que é 10, eu descubro a altura de queda desse objeto. Logo, se eu larguei essa moeda do terraço do prédio, eu tenho como dizer qual que é a altura do prédio. Nossa, que loucura, né? Vamos todo mundo que mora em prédio ali na beira da janela largar uma bolacha, contar uma moeda, uma bolacha, qualquer coisa, contar quanto tempo demora para cair até lá embaixo e vamos fazer a conta e vamos descobrir a altura do prédio. Olha só, né? Não precisa nem de régua para medir o prédio. Você viu que loucura? É assim, essa é a ideia, tá? A gente mede a altura, a gente consegue medir a altura de queda desse objeto a partir do conhecimento do valor da gravidade, que é 10, que eu sei que vai ser sempre 10, não vai mudar, a não ser que o troço estiver no espaço, mas não vai estar sempre na Terra, e contando o tempo de queda até atingir o solo disso aí, tá? E essa seria a fórmula do movimento de queda livre. Como disse para vocês, tem duas questões que eu considero um pouco mais difíceis por conta da matemática e não por conta da física. Essa é uma delas, a outra era a de conversão ali dos valores da aceleração. Então, a gente tem essa fórmula do movimento de queda livre, que é o H de altura, né? Alguns ficam em inglês, como eu disse para vocês, mas lembra, né? H altura. O G, que é o valor da gravidade, que vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado. O T, que é do tempo. O 2, porque está na fórmula, e o 2, porque está na fórmula. E tem que ficar os dois ali, tá? Ah, mas por que tem um 2 ali, prof? Porque é da fórmula, porque tem que ficar ali. Tá? Tem uma explicação, mas nós vamos descobrir a fórmula aqui de novo e, né, contar para vocês. Interessa saber que o movimento de queda livre, que é esse movimento, quando abandona um corpo, ele vai cair com a aceleração do valor da gravidade, que é 10, e vai demorar um tempo para cair. Conhecendo esse valor de 10 e o tempo de queda, eu descubro a altura de que o objeto caiu. Tá? Para ficar mais prático, vamos ver uma questão prática para a gente, né, entender melhor a situação. Então, olha só. João deixa cair uma moeda do alto de um prédio, tá? Aqui é o João, lá na prova é a Maria. E, em vez de ela deixar de cair uma moeda, ela deixa cair uma bolacha, uma coisa assim, tá? A moeda atinge o solo em um tempo de 2 segundos. Ou seja, o João estava aqui, bonitinho. Vou desenhar o João em cima do prédio. Ali, tá vendo o João ali? Ele deixou cair a moeda e ele contou o tempo de queda dessa moeda. Pam, caiu aqui, demorou 2 segundos para essa moeda atingir o solo aqui. Essa moeda caiu por conta da força da gravidade que estava puxando ela para baixo, com um valor que a gente sabe que é de 10, é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber qual é a altura do prédio. Poxa, que questão nada a ver, né? O João deixa cair a moeda, quanto tempo, e quer saber a altura do prédio. Né? Que nem aquela história do problema de matemática. Tem 10 abacaxi, não sei quantas laranjas, quer saber a cor da calça da Maria. Quase isso, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aqui tem. Por quê? Porque a gente sabe que o cálculo do movimento de queda, da altura de um objeto em movimento de queda livre é H igual a fórmula, né? G vezes T ao quadrado dividido por 2. Tirou isso da onde, professora? Daqui do slide anterior, que está aqui a fórmula, né? Só copiei ela para cá.
que a gente vai fazer? A gente vai substituir as coisas para achar o valor de h, que é o valor da altura que eu quero saber. O valor de g é quanto? É sempre 10. Falei para vocês, né? Sempre 10. Então, 10 vezes o valor do tempo, que é o t, que é quanto? Tá bem grandão aqui. 2. 2, tá? Agora eu vou trocar a cor aqui, porque eu quero que vocês vejam algumas coisas. Vou botar aqui um B, tá? O dividido está na conta fica, o 2 que está na conta fica, e o outro 2 que está em cima do 2 fica. Aqui é matemática, e aqui que eu disse que é um pouquinho trabalhoso, né? Falei para vocês que sempre primeiro a gente multiplica para depois fazer as outras operações, dividir, somar e subtrair. Mas antes da gente multiplicar, quando a gente tem um número elevado a outro número, elevado a uma potência, que a gente chama lá da matemática, que vocês devem ter estudado potência, até não querer mais, né? Lembro da prof lá? Quando a gente tem esse número elevado a outro número, outra potência, a gente primeiro faz ele, antes de tudo, tá? Então, deixa eu trocar as canetas aqui. Primeiro a gente faz isso aqui, para depois a gente resolver a multiplicação e a divisão que a gente tem. Então, primeiro a gente vai fazer isso aqui. Como que a gente vai fazer isso aqui? 2 ao quadrado. O que quer dizer 2 ao quadrado? Quer dizer que é 2 vezes 2? Não, tá? Aqui vai dar, coincidentemente, o número que a gente esperaria que fosse 2 vezes 2, mas depois eu vou mostrar um outro exemplo que vai ficar um pouco mais claro. Eu não escolhi o número certo para essa atividade para mostrar, mas enfim. Quer dizer que eu vou fazer aquele número que está ali quantas vezes estiver escrito na base. Então, 2 vezes 2. Se fosse 5, não seria 5 vezes 2, seria 5 vezes 5. Se fosse 6, seria 6 vezes 6, e não 6 vezes 2, tá? Agora deu para entender mais, né? Mas depois a gente faz outro que exemplifica melhor. Aqui vai dar a coincidência de que 2 vezes 2 vai ser 4. Então, eu vou continuar copiando na conta todo o resto que está ali, o H que está ali, que é da conta, o 10 que está ali, que é da conta, o vezes que é da conta, o dividido por 2 que é da conta. Mas eu sei que 2 ao quadrado, eu acabei de resolver, eu descobri que é 4. Então, eu coloco ali. Aí, eu continuo a conta. H igual, né? H é igual 10 vezes... Aí, entra a situação que eu falei. Agora, nós podemos, depois de resolver a potência, resolver a multiplicação. 10 vezes 4. Bom, 40. Aí, agora, o 2 que está dividindo continua. Bom, agora, matemática básica. 40 dividido por 2. 20. 20 o quê? 20 metros, porque eu estou descobrindo a altura. Vai ser 20 banana, 20 laranja. Vai ser 20 metros. Sabendo que essa moeda caiu com a aceleração da gravidade de 10 num tempo de 2 segundos, eu sei que esse prédio tem uma altura de 20 metros. É isso a questão, tá? Essa é um pouco mais chata, porque tem que lembrar dessa questão da potência, de fazer a potência antes, depois multiplicar e depois dividir, tá? Só por isso que essa conta é mais chata, porque puramente matemática, tá? A gente já resolve um outro exemplo que fica um pouco mais fácil para vocês, que é bem parecido com o que tem lá na prova, tá? Então, essa é a mais difícil, digamos, que tem lá na prova. Muito bem, tem o vídeo lá também, a videoaula, né, sobre o movimento de queda livre. Lembro vocês que não sou eu que dou a videoaula lá, mas que a outra professora traz bastante parte matemática, teórica, né? Isso é muito massa, imaginava que estava... Sim, né? Imagina um cara lá medindo o tamanho do prédio com uma régua, com uma trena, né? Alguém pendurado e puxando ele para baixo e ele lá com a régua. Não, dá para fazer, né? Largando um objeto, contando ali o tempo e sabendo o valor da gravidade, tá? Então, eu tenho aqui uma imagem que são algumas fórmulas que a gente viu até agora, que a gente utiliza, né? Para o cálculo da velocidade média, para o cálculo lá da fórmula do sorvete e da posição do MRU, cálculo da aceleração, e essas outras que estão lá na apostila de vocês, com alguns exemplos que são mais técnicas, que é a fórmula de Torricelli, quando eu não vou ter o tempo, e a função horária da posição, que envolve uma aceleração e um tempo ali ao quadrado disso tudo, e uma posição inicial que a gente não vê, mas que pode ser que um dia cobre em um vestibular, em um processo seletivo que vocês vão fazer,
está lá descrito na apostila com exemplos, enfim, na videoaula também, mas o que a gente vê na nossa prova, no nosso trabalho, é o cálculo da velocidade média, o cálculo do torvete, para vocês lembrarem, o cálculo da aceleração e o cálculo lá da velocidade final, que a gente discute, tá? Depois também eu passo os slides para quem quiser, tá? E aí, claramente, chegamos no que iríamos chegar hoje, que é resolver questões parecidas com as que tem lá na prova de cálculos, porque teoria, vocês vão ter que né, revisitar a videoaula, reler a apostila, que está lá descrito a teoria, vocês vão ter que saber o que é um MRU, por que ele está em MRU, o que é um MRV, por que está em um MRV, quais são as características disso, quais são as características do movimento de queda livre, o que é uma grandeza física, o que não é. Então, essas questões que são teóricas, que envolvem a teoria do que é cada coisa, tá? Para vocês, né, revisitarem e discutirem. Agora, os cálculos, que é um pouquinho mais complicado, mais chato, a gente resolve eles aqui, tá? Então, eu vou resolver eles aqui, se vocês não têm nenhuma dúvida inicialmente. Tá tudo tranquilo? Tá todo mundo respirando e vivo ainda? Acho que sim, né? Então, vamos lá, tá? Começando por essa primeira aqui, tá? Ó, motorista de ônibus, tá? Sim, tranquilo, todo mundo vivo. O motorista de ônibus, lá na prova vai ser motorista de Uber, sei lá, tá? Uma coisa assim. Não vai ser os mesmos valores também, mas a ideia vai ser a mesma, né? Um motorista de ônibus leva 2 horas para sair de Porto Alegre e ir até a praia de Capão da Canoa, percorrendo uma distância de 140 quilômetros. Se vocês botarem no Google Maps, Porto Alegre até Canoas tem 140 quilômetros de distância. E o motorista de ônibus leva 2 horas para fazer esses 140 quilômetros. E eu quero saber nesse problema qual que é a velocidade média deste cara, saindo de Porto Alegre, indo até Capão da Canoa. Ou seja, mais ou menos qual que é a velocidade que ele vai daqui até lá. Pode ser que ele vá a 100 por hora, 200 por hora, mas às vezes ele pare para descansar, para comer alguma coisa, às vezes ele vai a 30 por hora porque tem um pardal, ou quando vai entrar na cidade tem que entrar a 10 por hora porque tem alguém atravessando a rua, não sei, tá? É a média de velocidade que ele faz mais ou menos daqui até lá. Então, sempre na minha prova, ou no trabalho, vocês vão encontrar, além da pergunta, isso aqui. Isso aqui é um adicional, ou seja, dados para resolução. É um adicional para vocês lembrarem e saberem que fórmula e o que vocês estão encontrando. Eu estou procurando VM, eu tenho ΔS e eu tenho ΔT. Logo, né, eu vou usar das placas, né, assim, também tem que lembrar dessas em consideração. Logo, eu vou usar a fórmula do cálculo da velocidade média, até porque eu quero saber a velocidade média que está com o ponto de interrogação. E eu sei que o cálculo da velocidade média é o delta... Ai, tá difícil de desenhar. O delta S, que é o espaço percorrido, né, a distância percorrida, dividido pelo tempo que isso aí demorou. Isso aqui dá para fazer de cabeça, né, gente, lá na hora da prova, mas se acha que vai se perder, vai para a fórmula e usa a fórmula lá sem problema nenhum, né, vai estar à disposição de vocês, tá aqui a tal da fórmula lá, se acha que vai se perder. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir cada coisa. O delta S é a distância percorrida, tá aqui 140, né? Então, vamos lá, 140 dividido por 2. Aqui, nós vamos ter o resultado da nossa atividade. Tá? 140 dividido por 2, a gente vai lá fazer o cálculo da velocidade média, a gente vai saber que vai dar 70, o quê? 70 banana? Não, 70 quilômetros por hora, porque é assim que a gente mede a velocidade média, tá? 70 quilômetros por hora. A gente mede esse valor. Então, vai ter as alternativas lá na prova, 10, 20, 30 e 70. Tu vai responder 70, porque é o resultado que a gente achou da velocidade média lá, então, tá? Uma das questões da prova é essa, vai ter uma questão pedindo sobre o cálculo da velocidade média, vai ter os dados para resolução, o que vocês vão fazer? Dividir e vão encontrar o valor né, dessa velocidade média que aquele ônibus, aquele carro, aquele motorista do aplicativo demorou para chegar no local. Eu estou procurando aqui uma folha que eu queria mostrar um outro exemplo para vocês e eu perdi a folha na hora que estava mostrando para vocês, tá? Tudo certo até aqui? Tranquilo, uma questão da prova fácil, né? Para tirar 10, tranquilinho. Prosseguindo, então. Qualquer coisa, grite. Próxima questão. Temos um Uber aqui que move-se sobre uma trajetória retilínea. O que isso quer dizer? Está andando em linha reta.
Não está andando em curva, não está andando em movimento quadrático, elíptico, nem nada. Está andando em linha reta, retilínea, seguindo a função horária. E ele te dá uma função. Em vez de ele te dizer que ele está andando com uma velocidade inicial de tanto, num tempo de tanto, com uma aceleração de tanto, ele te dá uma fórmula. Por quê? Porque daí fica mais fácil para ti, né? E aí ele continua. Qual será a sua posição final? Eu quero saber o S, o SF, às vezes eu coloco S e às vezes SF. Por que eu faço isso? É a mesma coisa. Porque às vezes a gente encontra em concursos, em Enem, vestibular, que a gente vai fazer a mesma coisa. Ou a gente encontra só o S ou o SF. Quer dizer a mesma coisa, tá? Os dois são igual, tanto faz para dizer que é a posição final, ou só o S ou só o SF, tá? Eu coloco justamente para vocês também lembrarem desse detalhe, tá? Então tá aqui, seguindo a função, passado um tempo de 15 segundos, eu quero saber onde esse cara vai estar, qual vai ser a posição final passado um tempo de 15 segundos. É a mesma história da bicicleta. A mulher está andando, eu quero saber qual vai ser a posição final, quanto ela percorreu lá de distância, passado um tempo de 15 segundos. Ela vai chegar lá no 40 metros, nos 50 metros. Só que eu não vou contar a tabela. Eu tenho uma fórmula para resolver isso. Então, dados para resolução. A gente tem a fórmula que é S ou SF, vou botar aqui a mais ele, o F, tanto faz, né? De 10 mais 2 vezes T. Esta é a fórmula que está apresentada ali e que nós vamos utilizar para a resolução dos nossos problemas. E aí, falta o T. Por quê? Porque o SF é quem eu quero descobrir a posição final. O 10 eu tenho, o mais eu tenho, o 2 está ali, e o T é quem eu quero descobrir. Não, desculpa, que é o tempo que ele fala no problema que passou para ele chegar até essa posição final, que foi quanto? Foi 15 segundos, né? Então, no lugar do T, eu vou botar o 15 lá. Logo, falei para vocês que primeiro a gente multiplica e depois a gente soma, mesmo que já dá para fazer de cabeça também, a gente vai fazer passo a passo, 10 fica, porque depois eu vou somar ele. Primeiro eu vou multiplicar, 2 vezes 15, a gente vai lá, né, tranquilinho, que a gente sabe que é 30. Agora a gente vai somar o que a gente multiplicou, que é os 30 mais os 10, ou os 10 mais 30, na mesma. Eu vou ter 40. 40 o quê? Metros, porque eu estou falando da posição desse cara. Vai ter várias alternativas lá, 10, 30, 40, 50 metros, tu vai assinalar 40 metros. Por quê? Porque é a posição que esse cara vai estar passado um tempo de 15 segundos com uma velocidade de 2. Por que tu sabe que é 2, prof? Porque este 2 está no lugar do V que a gente tem lá, né, na fórmula do sorvete, que essa é a fórmula do sorvete, S igual a SO mais V vezes T, tá? Percebam que o SO é 10, ele sai na posição inicial de 10 e não 0, que nem antes tinha no problema, e o V é a velocidade, é 2, e o T estava ali, TT, eu não sabia, aí o problema me disse que era 15, tá? Então, o que vocês vão fazer? Substituir o tempo lá, quando tiver questão, dizendo que tem um Uber que se move com uma trajetória retilínea e segue tal função. O que vai ter? Vai ter o tempo, tu vai substituir o tempo na fórmula, tu vai primeiro resolver a multiplicação e depois vai fazer a soma e vai encontrar aí a posição final desse cara passados aquele tempo, tá? É chatinho, mas é só lembrar lá que vai ter os dados de resolução, quem que eu quero encontrar também, né? Com a fórmula. Muito bem. Agora vamos aqui a uma mais chatinha, que é essa do cálculo da aceleração, que tem que fazer aquela conversão de unidades que eu estava falando para vocês, que é a segunda da mais difícil, né? Que tem que lembrar de dividir a velocidade para encontrar ela em metros por segundo. Mas por que isso? Porque quis complicar, estava em quilômetros por hora, eu quis trazer para metros por segundo, porque a gente mede a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, todo mundo tem que estar em metros por segundo, ou metro, ou só segundo, para chegar no metro por segundo. Quilômetro por hora com segundo não vai dar certo, né? Eu preciso ou transformar um ou transformar outro, tá? Então, aqui a gente transforma. Então, qual que é o problema? Qual será a aceleração de uma onça? Uma aceleração de uma onça. Que é uma onça, lá na hora da prova, um coelho, uma lebre, sei lá, qualquer coisa. Que parte do repouso? O que isso quer dizer? Saiu, estava parado e saiu, né? E após um tempo de 5 segundos, atinge uma velocidade de 54 km por hora. Eu quero saber qual que é a aceleração. Eu quero saber o A, ó, tá aqui, né? Dados, eu quero saber o A.
Eu tenho o tempo que isso aí demorou, que é 5 segundos, e eu tenho a velocidade. Porém, esta velocidade, ela está em quilômetros por hora, e eu preciso em metros por segundo. Então, lá na prova vai estar escrito exatamente como está escrito aqui. Dica: antes de realizar os cálculos, é necessário que você faça a conversão da velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Como que eu faço isso? Só coloco o valor da velocidade, que é 54, lá na calculadora, e vai dividir por 3,6. Por que por 3,6? Porque está lá na fórmula, porque é isso, e porque nós não temos tempo para ver o porquê que é 3,6, mas é 3,6. O que eu vou fazer, então? Vou colocar 54 dividido por 3,6 lá na calculadora, e eu vou ter que isso aí vai dar um resultado de 15, o quê? 15 metros por segundo, porque eu estou convertendo de quilômetros por hora para metros por segundo. Esse 54 quilômetros por hora é a mesma coisa que 15 metros por segundo, eu só mudei a unidade. Então, agora, eu vou usar os 15 metros por segundo para fazer a minha conta, e não mais os 54. Lá no cálculo da aceleração. Então, vai ter aceleração igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Muito bem. Prosseguindo o cálculo, aceleração igual a velocidade, eu acabei de descobrir, é os 15, é quem eu vou usar. Então, vou botar o 15 aqui, dividido pelo tempo que isso aí demorou. Aí o tempo está dizendo, né? 5 segundos. Logo, eu vou dividir 15 por 5 lá na calculadora e eu vou ter 3. 3 o quê? Metros por segundo, e o 2, porque é o quadrado, fica ali. Esta é a resposta. Qual que é a sacada dessa questão lá na prova? Antes de resolver tudo, você vai pegar o valor da velocidade que tiver lá, vai colocar na calculadora, vai dividir por 3,6, o resultado que der lá na tela da calculadora, tu vai colocar no lugar da velocidade. É esse que tu vai usar. Em vez de tu usar o 54, tu vai usar o 15. Se lá na prova for 90, tu vai usar o valor que der dividido por 3,6, tá? Essa que é a ideia. E o tempo estava ali descrito, a variação do tempo. Então, essa onça teve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, passado um tempo de 5 segundos, com a velocidade de 15 metros por segundo, tá? É mais chatinha, mas tem a dica lá do que fazer antes para depois executar. Não esquece. Se colocar o 54 dividido por 5 direto, não vai achar resultado na alternativa, ou acha, mas daí vai estar errado, né? Então, cuidado, tá? Vamos para uma do movimento retilíneo uniforme variado, tá? Uma pessoa andando de bicicleta, lá na hora da prova, um cara andando de moto, tanto faz, tá? Parte do repouso, o que isso quer dizer? A velocidade inicial é 0, tá? Saiu do zero, é do zero. Gerando uma aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado. Após um tempo de 10 segundos, qual será a sua velocidade final em MRV? Ou seja, eu sei que vou ter que usar aquela fórmula que está lá no MRV, que é uma fórmula onde a gente tem que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes um tempo que isso aí demora. Esta é a fórmula lá, né? Se não lembra de cabeça, vai lá para a apostila ou para o slide que está lá, né? A fórmula. Então, eu quero saber este VF, eu quero saber qual que vai ser a velocidade final, sabendo qual que foi a velocidade inicial, qual que foi a aceleração, qual que foi o tempo. Eu tenho todos esses dados, tá aqui, ó. O VF aqui eu quero saber, o VO é 0, o T é 10 e a aceleração é 9. Então, eu vou colocar cada um no seu lugar, né? Só uma troca de figurinha. VO é 0, tá ali, porque o problema me disse que é 0, mais a aceleração desse cara, que o problema me disse que é de 9, mais vezes o tempo que o problema me disse que é de 10 segundos. Pô, dá para fazer de cabeça já, né? Mas e se não fosse 0, fosse 1? Aí tu esquece e ferrou. Então, vamos por partes. 0 mais 9 vezes 10, 90. 90 mais 0, 90, o quê? Metros por segundo. Eu descobri a velocidade final desse cara. Dessa pessoa andando de bicicleta que sai da posição 0 com uma velocidade inicial 0, acelera a 9 metros por segundo e conta 10 segundos, ela já está com uma velocidade de 90 metros por segundo. Essa que é a sacada desse problema, tá? Lembre-se, sempre na hora da prova tem os dados de resolução, é só trocar cada coisa na fórmula
Lembrar de multiplicar antes e depois somar. Dá para fazer de cabeça? Dá. Mas se esquecer que aqui era 1, lá, caso não seja 0 seja 1, ferrou. Então, faz na fórmula para não ter erro, tá? Última, e aquela bem difícil, que é lá usar o quadrado, que tem que resolver a potência lá, né, do movimento de queda livre, tá? Maria deixa cair uma bolacha. Viram? Antes era uma moeda, agora já é uma bolacha e era o João, agora é a Maria. Na prova é tipo assim, né? Da janela de seu apartamento, em um movimento de queda livre, no MQL. Ela observa que a bolacha leva um tempo de 5 segundos para atingir o solo. Calcule a altura de queda da bolacha. Então, tá lá a Maria, em cima do prédio dela. Vamos desenhar o chão aqui, né? O chão do prédio. A Maria deixa cair a bolacha. Pam, 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 pam. A bolacha caiu no chão após a Maria contar 5 segundos. Ela contou a bolacha, pam, caiu no chão por 5 segundos. E essa bolacha caiu por conta da aceleração da gravidade, que a gente sabe que é 10, que é sempre 10, tá? E eu quero saber qual que é a altura desse prédio. Quanto que tem de altura este prédio que a Maria está largando a bolacha, né? Da sua janela ou do terraço, tanto faz aqui, né? Que ela está largando. Eu tô desenhando os cabelos na Maria, peraí. Ó, agora ficou bonitinho, né? Então, o que eu sei? Eu sei que, para o cálculo da altura, a gente sabe que lá na fórmula da movimento de queda livre é o valor da gravidade vezes um tempo ao quadrado, um tempo elevado na 2 ao quadrado, dividido por 2. Por que é isso? Porque é da fórmula, é assim, e a gente só resolve o 2 que fica ali, né? O que nós vamos fazer? Vou fazer aqui do lado para aproveitar o espaço. A altura é quem eu quero saber, né? Eu tenho que a velocidade inicial é 0, tá? Não muda nada porque, né, ela só largou o troço ali, a gente sabe que ela só pegou e largou, não atirou nem nada, ela só largou, então a velocidade inicial é 0. O tempo de queda é de 5 segundos e o valor da gravidade é 10. Então, vamos lá, o valor de G é 10, o valor de tempo de queda é de 5, e tudo isso é dividido por 2, e tem, não vamos esquecer, vamos botar até em outra cor aqui de novo, no verdinho, aquele 2 que vai em cima do 5, que é a potência dele. O que eu tenho que fazer antes de tudo? Eu tenho que resolver esta potência. Então, o resto, eu vou copiar, vai ficar igual. A altura, quem eu quero saber, o 10 fica ali, o vezes é da conta, e o dividido por 2 fica na conta. 5 ao quadrado quer dizer o quê, gente? Não quer dizer que é 5 vezes 2. É quantas vezes eu vou multiplicar aquele número por ele mesmo. Esse indicador diz isso. Então, eu vou fazer 5 vezes 5, não é 5 vezes 2. Cuidado. Se for 6, não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6. Então, aqui é 5 vezes 5. Logo, 5 vezes 5 vai ser 25. Bom, agora continua puramente matemática. Agora multiplico para depois dividir. 10 vezes 25, 250 dividido por 2. Porque agora eu posso dividir, né? Porque ainda tem essa operação. 250 dividido por 2, eu vou ter, lá na calculadora, 125 o quê? Banana, laranja, maçã? Não. 125 metros. A altura do prédio lá da Dona Maria, que largou a bolacha e contou o tempo, é de 125 metros, tá? Essa aqui é a resposta. Então, uma das questões mais difíceis que tem na prova, né, que alguém vai deixar cair alguma coisa com o valor da gravidade e conta um tempo. O que vocês vão fazer? Lembrar de fazer a potência antes, para depois multiplicar, para depois dividir a conta certinha, senão o resultado não dá certo, né? Se eu fizer uma operação antes da outra, não dá. E lembrar que aquele 2 significa quantas vezes eu vou multiplicar aquele número que está ali, né? Para ele, quantas vezes eu vou levar aquele número naquela potência. Então, é 5 vezes 5. É 10 vezes 10, se for, é 30 vezes 30. Não é 30 vezes 2, não é 10 vezes 2. E nem 5 vezes 2. É 5 vezes 5, 10 vezes 10, 20, né? Então, senão o resultado vai dar diferente e aí a gente não chega a conclusão nenhuma, tá? Lembrando disso, então. Estas são questões bem parecidas do que vai ser cobrado lá na prova de vocês de cálculo. Uma questão de velocidade média, só divide e acha o resultado. Uma questão de movimento de MRU, tá? Isso aqui é uma questão de MRU, lá da fórmula do sorvete, né? De MRU, que vai dar a fórmula, você só substitui o tempo, multiplica lá, soma e acha o resultado.
uma de cálculo de aceleração, que eu quero saber a aceleração, mas antes eu tenho que transformar o quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6, usa aquele valor na hora da conta, divide e descobre, tá? E uma de MRV, que quer saber a velocidade, eu vou usar a fórmula da velocidade, que é igual a VO mais A vezes T. Troco quem quer quem nas histórias, multiplico antes, somo depois, eu tenho o valor da velocidade final do troço em MRV. Eu quero, porque em MRV a velocidade varia, porque é variado, então eu sei a velocidade final disso aí. E uma do movimento de queda livre, que eu quero descobrir a altura, que eu vou lembrar que eu tenho o valor da gravidade, que é sempre 10, o valor dg é sempre 10, porque isso aí está na Terra, né? Vezes um tempo de queda ao quadrado, ou seja, quantas vezes aquele tempo eu vou, né, multiplicar por ele mesmo, dividido por 2. Potência antes, multiplicação depois, e depois a divisão. E aí eu encontro o valor da altura, tá? Muita conta até aqui? Muito quebra-cabeça? Mais ou menos? Um pouquinho, né? A gente dá um serviço, mas são as contas que vão estar lá, assim, mais evidentes na prova. E é claro, além né, dos slides que a gente passou as estrelinhas lá, tudo para vocês. Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma coisa a mais, assim, sobre tudo? Muito bem explicado. Então, tá bom. Para que tirem 10, né? Normalmente, os meus alunos tiram, assim, vamos ver na prova. Quase todo mundo gabarita. Então, não sei por quê. Porque né, tem as estrelinhas, tem as explicações. Aí fica tranquilo resolver, né? Tá. Então, se tá tranquilo para todo mundo, né? Vocês podem falar. Eu vou deixar um plus a mais, tá? Que é exercícios para vocês resolverem, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não vale nota, só lembrando, tá? Eu sempre falo isso, não vale nota. Eu sei que vocês têm um simulado lá na plataforma de vocês que também não vale nota, mas é para estudar. Esse aqui é uma espécie de simulado que eu criei. Como que vocês acessam ele, tá? Eu não sei se a Raíssa chegou já a compartilhar com vocês ali na secretaria os slides. Se ela não compartilhou, é só solicitar que ela compartilhe. Ou vocês escaneiam o QR Code, né, apontando a câmera do celular para vocês, ou vocês vão lá na barra de endereço lá do Google e digitam, né, tudo isso aqui, bit.ly/45, bem certinho como está aqui, que é o link, tá? Até deixa eu copiar esse link aqui e também largar no chat, que daí vocês também podem acessar. Daí eu mostro como é que abre, tá? Ou dá para acessar, né, clicando em cima, deixa eu ver se ele ficou em link, peraí que ele não ficou. Ah, ele está dando que não tá liberado acesso, mas eu já vou liberar. Quando vocês acessarem este link ou esse QR Code que está ali, que está trancado o acesso, eu já vou liberar ele, ele vai abrir um formulário que vocês vão responder que nem no simulado, escolhe as alternativas, marca, né, as respostas ali, e no final, quando vocês enviarem o resultado daquilo ali, ele se autocorrige e diz para vocês qual foi, né, a nota de vocês dentro daquelas erros e acertos, o que está certo e o que está errado, tá? É só um adicional para vocês estudarem, além do simulado, além das questões, além dos slides, além da apostila, além dos videoaulas, além do que vocês têm lá, tá? Então, o que vai ser cobrado na prova de vocês é isso, é o conteúdo com relação à parte da cinemática, que a gente estuda lá na física, né? Dentro do estudo da mecânica que eu falei para vocês, cai todas aquelas ideias, aqueles conceitos que a gente discutiu. Então, se vocês não têm mais nenhuma questão, nenhuma dúvida de momento, só na hora da prova, né, que surgem as dúvidas, a gente fica por aqui na nossa aula, então, tá? Todo mundo está tranquilo? Não tem nada para falar? Não? Tá todo mundo tranquilo? Vou parar a gravação, então. Caso vocês queiram falar alguma coisa agora, não está registrado, então está em off, dá para falar não, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que possam ter compreendido aí os conceitos que a gente estudou, que a gente trouxe para vocês. E qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato com a secretaria, que elas me passam, eu gravo um áudio, gravo um vídeo, sei lá, dou um jeito de explicar, não se dá de fumaça, que a gente se entende e se ajuda, tá? Então, boa prova para vocês semana que vem. Muito obrigada aí pela participação, né, ativa de vocês, foi muito bom. E espero que a gente se encontre presencialmente na segunda etapa, né, que a gente faça uns experimentos da minha aula
Uma vez eu quase taquei fogo na sala de aula, mas a gente não conta sobre isso, né? Então, a gente se encontra presencialmente, a gente faz umas brincadeiras aí científicas para a gente estudar um pouquinho mais da física lá na segunda etapa, tá? Ok? Beijo, boa noite. Ok, Até boa mais. noite. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.